Pois, gente, todo mundo sabe que hoje é a votação da Comissão Eleitoral. Todos nós concordamos com isso, a gente quer que isso aconteça. O que está sendo questionado é que foi atropelado e a categoria não foi convocada para deliberar sobre a questão da contratação. Né? Então, nós já falamos isso aqui. A minha proposta é que seja incluída na pauta, se vocês concordam, fazer um encaminhamento já, porque já está todo mundo estressado, querendo ir embora, todo mundo sabe disso. E então é que seja colocado em pauta a questão da opção da gente votar pela internet ou não. A questão não é o voto eletrônico. A questão é a votação pela internet ou não. Né? Então, essa questão virtual é que a categoria tem que decidir. Né? Todo mundo já sabe as implicações. Então, é isso. E também, para ser colocado em pauta, a questão do cancelamento da contratação da empresa privada, porque a categoria não concordou com isso. Mas já falou que não pode. Obrigado, Juliano. Pessoal, Rosarete. Já. Obrigado. Aqui, Osmar. Você. Rosarete foi contemplado, obrigado. Osmar. Ria no ar. Bom, primeiramente é o seguinte, foi feito o manuseio de como seria determinada essa Assembleia. Olha só, não deveria estar nenhum aqui, só o Rude, o pessoal da empresa de informática não deveria estar aqui. Aqui que nós somos convocados para Comissão Eleitoral. Ele está aqui porque a coordenação resolveu esclarecer pontos que estavam polêmicos, mas não deveria. Isso aí é um desculpa que foi falha da coordenação. Isso aí não estava em pauta, então não deveria estar aqui, já foi decidido e tudo. A outra questão é o seguinte, com relação à Assembleia para decidir se o voto é eletrônico. Eu fiquei 2 anos participando dessa Assembleia, inclusive 2 anos atrás já foi feita. Fiquei 2 anos participando de uma comissão para mudar o estatuto. Sabe quantas opiniões que nós tivemos para mudar esse estatuto? 3! Foi aberto o site do sindicato para as pessoas se inscrever, para as pessoas modificar, para as pessoas dar opinião, para a pessoa participar. Ninguém mandava, só 3 pessoas que foi mandado. Agora, por conveniência, quer mudar as coisas de última hora, dá licença. Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou defendendo o seguinte, trabalha, mas trabalha na hora certa. Participa, mas participa na hora certa. E outra, a questão é o seguinte, a gente aqui não podemos mudar nada a pauta, não podemos inserir, Roselia, me desculpe, não podemos inserir nada agora, porque se a gente inserir, a pessoa que não foi convocada, que está em casa, ela derruba qualquer decisão aqui juridicamente. Isso eu tenho certeza, eu já participei de coordenação e eu sei. E nós estamos aí, a eleição é daqui a dias, não tem jeito de a gente decidir muita coisa mais não, nós temos prazo estatutário para cumprir, se não cumprir, vai ser derrubado tudo juridicamente, a coordenação que está aí vai permanecer aí até as coisas ficarem juridicamente decididas. Então, decidamos aqui a Comissão Eleitoral e a Comissão Eleitoral trabalha nisso. E agora, futuramente, pelo amor de Deus, participe mais do sindicato, participe inclusive da mudança desse estatuto. Esse estatuto está furado em muita coisa, nós tivemos muito trabalho na outra coordenação, inclusive para determinar as eleições, como é que a eleição ia encaminhar. Então vamos trabalhar com o que nós fomos convocados, Comissão Eleitoral e depois eleger os delegados. Obrigado. Júlio César, depois Maria Berenice. E depois... um minuto. Gente, seguinte, eu acho que o assunto já foi muito debatido, eu não vou ficar aqui debatendo as razões, as questões não. Eu estou querendo propor um encaminhamento aqui, que é o seguinte, eu acho que o colega, todos aqui têm razão, têm a sua razão, devemos sim votar a comissão, eu acho que nós estamos aqui para isso. A partir da comissão nós vamos colocar todo mundo que já sabe desses pontos. Agora, até pegando um gancho na fala do colega, realmente esse estatuto ficou 3 anos para ser modificado, não foi. Não é agora que nós vamos conseguir alterar. Então a gente tem que buscar uma alternativa, porque ficar só brigando não vai resolver. Como já foi feito o contrato com a empresa, eu queria fazer uma pergunta ao advogado, se existe como deixar esse contrato em suspensão,
mesmo que a gente pague alguma multa, ou mesmo que rescinda esse contrato, se a empresa concordar, e aí vota-se a comissão, e a comissão eleitoral, depois de todos os encaminhamentos protocolados das pessoas que estão se sentindo, né, no seu direito, aí decide-se, vai fazer novos orçamentos, inclusive com a própria empresa, e aí venha se fazer os procedimentos legais como deveria ser. Por quê? Porque apesar de ter esse estatuto que justifica, né, que fala que a viabilidade técnica pode ser feita pela diretoria, tem todo um questionamento da categoria no sentido de já estar contratada uma empresa da qual a gente nem sabia. Como estamos com um prazo de eleição, eu queria saber se esse prazo pode ser suspenso, porque eu sei que a diretoria teve o trabalho em buscar, teve o trabalho em pesquisar, todo esse trabalho foi feito, isso gerou um tempo, né? Então eu estou querendo saber se existe essa viabilidade, suspender o prazo, mesmo que postergue a data da eleição, que ela venha mais para frente, porque o estatuto ele não fala sobre isso, que é uma das falhas. E aí, caso exista essa possibilidade, a gente colocaria em votação, para a gente não perder o edital, não perder tudo que foi feito até o momento, tá? Eu acho que a gente tem que valorizar todos os colegas, eu queria pedir a todos aqui o respeito, por quem está aqui na frente falando. Quem quiser falar, vem aqui, se credencia. Nós somos uma categoria, temos que ter respeito, gente. Eu estou pedindo isso encarecidamente, tá? Para todo mundo aqui respeitar quem está falando. Obrigado, Silvio. Já encerrou. Já. Agora é Maria Berenice. Gente, boa tarde, né? Meu nome é Berenice, eu sou do TRE. Em primeiro lugar, eu gostaria só de dizer que eu fiquei um pouco decepcionada com a direção do sindicato, porque eu estou há 25 anos na Justiça Eleitoral e sei o quanto é confiável o trabalho dos nossos colegas. Se nós somos uma categoria de servidores públicos aqui, Justiça Federal, do Trabalho Eleitoral, respeitamos os trabalhos, e se o sindicato é formado por servidores que deveriam conhecer o trabalho que é feito em cada tribunal, por que não o contato anterior e sério com a Justiça Eleitoral, que seria o ideal, gratuito? Nós não estamos num tempo de gastos, nós estamos sendo massacrados, nós estamos recebendo pacotes prontos do governo o tempo todo e agora recebemos um pacote pronto da direção. Eu não concordo com isso. E eu queria perguntar uma coisa para o advogado, ele falou logo no início da fala dele, que ele ficou sabendo dessa contratação agora. E eu queria saber por que o sindicato não passa para o advogado do sindicato um contrato. Que serviço é esse que o jurídico não tem conhecimento? Eu fico boba, porque é uma coisa tão básica que nós todos sabemos e estamos deparando agora. E a pergunta que o colega fez antes é que eu queria fazer também, se há possibilidade de suspendermos e cancelarmos esse contrato, inclusive porque estamos ouvindo aqui, com todo respeito, uma pessoa de uma empresa, mas que detona o trabalho da Justiça Eleitoral, que, em última instância, detona o nosso trabalho. Um trabalho suado, um trabalho que tem que ser valorizado. Se você quer questionar a Justiça Eleitoral, vá ao TSE e apresente, porque nós não vamos ficar escutando calados o senhor detonar o trabalho da Justiça Eleitoral, que é sério. Quero registrar isso, colegas do TRT, da Justiça Federal, e deviam apoiar, porque o sindicato usa a Justiça Eleitoral nos anos de greve, nos anos de eleição, para forçar o cancelamento de eleição, mas quando chega nessa hora, não quer saber da Justiça Eleitoral. Nós somos sempre manobrados. Eu sou da base e estou lá na minha mesa, e quando eu recebo um e-mail do sindicato, olha, convocando para a Assembleia, convocando para a luta contra a Previdência, eu recebo vários e-mails, mas não recebo nada disso, convocando, se eu quero que se compre, que se contrate isso, que se compre carro. Os gastos não estão passados e o meu dinheiro está lá. Eu exijo respeito e resposta.
Bom, então já vi que também, além do jurídico, ele também vai falar, porque ele foi instado a falar, e na fala anterior também, né? Alexandre. Depois, gente, o Sebastião, que nunca se manifestou, eu vi cá meio que já tinha ultrapassado, mas se vocês não se importarem, a mesa vai permitir que ele fale também, tá bem? Bom, pessoal, primeiro eu queria dizer que eu me filio extremamente e com responsabilidade e seriedade aos trabalhos de todos os colegas que fazem das eleições no Brasil a mais célere e a mais honesta do mundo, tá? Então me filio essa tese, tá, Berenice? Agora, eu queria falar também outra coisa. Queria falar que para chamar, o pano de fundo da minha fala é outro. O pano de fundo da minha fala é que para chamar uma assembleia precisa da maioria dos coordenadores gerais, ou seja, no mínimo 2. Ou então precisa da maioria da diretoria executiva. E a terceira possibilidade para chamar uma assembleia com pauta é a base, 5% dos filiados, chamar uma assembleia com pauta específica. Então colocar um tema alienígena fora da pauta é buscar a ilegalidade da Assembleia. Então meu pano de fundo aqui principal e a leitura que eu faço é a seguinte: seguir a pauta, elege a comissão eleitoral, e a pergunta que o nosso colega ali fez, Alexandre, e como é que fica a contratação? Contratação, a comissão eleitoral tem autoridade, capacidade de dizer assim: ou a gente pode chamar uma assembleia para eleger o processo eletrônico ou não. Entendeu? E outra pergunta, Alexandre, e o contrato? É importante também falar sobre o contrato de informática aqui. A gente não poderia, a diretoria, deixar para formar o contrato depois. Mas o que acontece? A comissão eleitoral deliberou contrário, ou a assembleia posterior contrário, o contrato vai ser rescindido. É simples, a gente está criando aqui uma celeuma desnecessária e querendo, e gente que participou até da direção da FENAJU, colocar temas na pauta que não estão. Pessoal, por favor. Então, Ruge, se colocar um tema, aí eu, conversando com outra colega ali, a colega falou, Alexandre, mas no passado colocou temas na Assembleia que eram alienígenas. Se colocou errado. E se eu tivesse nessa Assembleia específica, eu ia votar contra, como eu sempre fiz. A gente tem que ser objetivo. E me filio também às palavras do nosso colega. Obrigado. Terminou o tempo? Obrigado. A pergunta é essa, Rude. A legalidade de colocar um tema alienígena. Sebastião Márcio. Quer usar isso aqui, Márcio? Usa esse microfone. Tá certo, gente. Ó, o negócio é o seguinte. A gente tem que trazer a paz para que a gente possa conseguir alguma coisa de melhor para a nossa categoria. Né? Muitos colegas aqui já parece estar vendo o nosso querido jurista aqui está falando das balas perdidas e tudo mais. Mas eu só quero dizer o seguinte, eu nunca participei de uma assembleia, sou sindicalizado há quantos anos, tenho plano da Unimed, para minha mãe, meu pai que já faleceu, tudo mais, não tenho nada que reclamar dessa parte não. Mas realmente, ontem, quando decidi a vir aqui hoje, para chegar aqui hoje, eu realmente estava verificando a pauta, na verdade, a eleição da Comissão Eleitoral, mas realmente havia dúvida no meu conceito em relação ao que foi definido, que seria contratação, possível contratação. Na minha cabeça, ainda não estava sendo nada contratado, não tinha sido nada contratado. Para mim, o que seria discutido aqui seria a viabilidade de se contratar, discutir primeiramente a viabilidade do voto eletrônico, né? E eu fiquei abismado também, como sou da Justiça Eleitoral, e a gente tem conhecimento realmente dessa parte das eleições parametrizadas, né? Que são um sucesso em todo o Brasil.
Se bem que o nosso ilustre colega falou também com relação a São Paulo, parece que elas não são utilizadas lá, não sei porquê, mas o que a gente tem visto, várias entidades têm convocado, têm se beneficiado desse trabalho das urnas eletrônicas, né? E que eu quero só dizer para vocês o seguinte: realmente eu fiquei decepcionado, está me dando vontade de ir embora e não mexer com mais nada aqui de votação. Estou perdendo um grande tempo aqui. Gostaria já de ter almoçado, porque ontem fiz muita prática de exercício, hoje estou sentindo meio fraco. O negócio dos lanchinhos ali são bons, mas na verdade eu preciso comer realmente almoço para fortalecer. Minha mãe já está me esperando lá também, lá em casa. E a única coisa que eu queria dizer para vocês é que eu estou me sentindo realmente traído, nesse sentido de que eu não sabia que a empresa tinha sido destratada, gente. Eu não sabia. Eu fico realmente indignado e dá vontade de chorar aqui também, porque eu falo que o homem não chora, realmente a gente chora também quando a gente vê coisas que a gente pode mudar o nosso país no nível mais elevado. A gente tem que começar a mudar por baixo, né? Tá bom, Márcio, obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Então fica registrada essa palavra. Eu estou me sentindo traído por não saber. Porque muitas vezes eu nem acesso. O colega me falou assim, vamos participar mais, o Osmar, né? Vou buscar mais agora, saber em relação ao site, buscar mais informações, mas quem estava buscando informações Obrigado, não sabia Márcio. disso. Tá? Como a nossa colega brasileira, mas ela não estava sabendo disso. Né? Então, realmente, eu fico indignado em relação a isso. Eu vou passar a palavra. Bom, primeiro aqui para o Otaviano, depois para o Juninho. Tá bom, gente? Gente, muito rapidamente, sempre, dentro do espírito de tentar agregar valor, se não me engano, foi a Tânia, me permita chamar de Tânia, sou mais velho, né? A Tânia trouxe uma opinião que, de novo, é absolutamente perfeita e correta. A votação na urna, no caso da urna eletrônica, etc., é só um ponto dentro de um processo muito maior, muito mais amplo, e que eu vou dizer para vocês que se eu tivesse que escolher um lugar para mexer, para mudar o resultado de uma eleição, não seria na urna. Porque tem outros lugares que dá para mexer, dentro do processo, porque é um processo complexo. Então ela tem razão, sim, o processo é muito maior do que simplesmente a votação em si, o processo da coleta do voto. Berenice, dona Berenice, por outro lado, eu peço desculpas a ela se a minha fala, de alguma forma, atingiu pessoalmente ou profissionalmente. É o seguinte, porque eu respeito muito o trabalho do TSE. Na verdade, o TSE tem um valor que acho que 99% da população, excluindo o pessoal que trabalha na Justiça Eleitoral, sequer sabe. O TSE consegue fazer uma eleição em São Paulo, capital, no Morumbi, na Vila Mariana, na Aclimação, no centro da cidade, Vila Paulista, exatamente do mesmo jeito que ele faz na Barranca do Rio Negro. Pouca gente tem ideia da logística que isso envolve, do valor que isso tem. Eu posso garantir para vocês, porque como eu disse, andei pelo mundo com esse negócio da eleição, e as pessoas que conhecem um pouco do Brasil aplaudem de pé o trabalho que o TSE faz na organização, na logística, para que a gente tenha a eleição do jeito que a gente tem. Eu seria o último dos brasileiros a fazer qualquer comentário contra o TSE. Entretanto, está sendo gravado, isso pode ser bom, pode ser ruim para mim, não importa. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. Se quando algum amigo me pergunta, mas aí, não dá para fraudar a urna eletrônica, não? Resposta sim, dá. Resposta sim, dá.
onde é feito, quando é feito, como é feito, isso é uma outra conversa, uma outra história, etc, etc. O processo tem evoluído ao longo dos anos? Sim, tem evoluído, de algumas formas até significativamente, em outros ainda não. Quando alguém me pergunta, você acredita que tenha a possibilidade de fazer uma manipulação de uma eleição no atacado, que fazer no varejo, fazer uma fraudezinha que vai conseguir eleger um vereador, etc, etc, num cantinho aí, tudo bem. E para o governador de estado, e para um presidente da república, duvido. Eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente, conversar, conviver com diretores de informática do TSE, com presidentes do TSE, que são membros do Superior Tribunal Federal, todas pessoas probas, todos homens de excelente qualidade e todos tentando fazer o seu melhor. Então, vou encerrar. É só para de repente não ficar a imagem de que por qualquer motivo eu teria interesse em detonar, para usar o termo que a dona Berenice usou, detonar o trabalho do TSE ou do TRE. De jeito nenhum. Agora, tem fragilidades? Desculpe, tem. Infelizmente tem. Dá para melhorar? Dá. Eu espero ter conseguido melhorar um pouco de 2004 até agora. Gente, vai passar por Ruth, mas eu quero dizer para vocês que eu hoje faço 30 anos de Justiça do Trabalho. Primeiro de abril, mas é verdade. Eu dediquei minha vida muito ao Justiça do Trabalho. Gosto muito e tal, mas já fui muitas vezes decepcionado pela instituição que eu sirvo. Então não sei se vale a pena a gente ficar tão apaixonado pela instituição que nos serve, porque volta e meia é triste. Só para passar por Ruth. Pessoal, tem uma coisa que eu falei antes, vamos pelo histórico do que aconteceu. Se isso não aconteceu assim, como eu disse, há outras instâncias para se questionar. A assinatura, a definição do contrato, você sabe que pelo Estatuto qualquer coordenador geral pode assinar contrato, né, aprovado pela direção executiva ou pela Assembleia Geral. Aí nós vamos assim, qual seria o plano ideal? Nós não estamos falando do plano obrigatório. Qual seria o plano ideal? Olha, eu poderia convocar a Assembleia para definir se assina ou não o contrato. Assim como posso, na condição de diretor executivo, assinar este contrato. Então, assim, do ponto de vista da assinatura do contrato, é só isso que eu quero esclarecer para vocês. Eu não vejo nenhuma irregularidade estatutária. Se há uma irregularidade democrática, isso é uma outra... Tem uma mosca aqui que não quer que fale. Quase entrou na minha boca. Eu achei que... Sério, não entrou. E aí, então, assim, sob essa perspectiva, isso é possível. Isso não está no finalzinho lá da Bíblia, como é que aquele negócio do Apocalipse, as moscas não vão invadir a cara da gente. Que como atrapalham a mosca, é só um bichinho. Então, me deixa em paz, por favor, estou falando, depois a gente conversa. Se tem alguma dúvida, aí então você poderia fazer isso pela direção executiva, ou pelo coordenador geral, ou pela Assembleia. Feito isso, se vocês querem discutir se é válido o contrato ou não, a Assembleia Geral sempre é soberana para definir se é válido ou não, desde que a pauta de convocação seja só sobre isso. Então, vocês querem, qualquer contrato, qualquer sindicato pode ser rescindido por Assembleia Geral. O que vocês não podem é tirar a competência da comissão para regular o processo eleitoral, porque isso está no artigo 71, quando diz que pode ser adotado o meio eletrônico se houver viabilidade técnica. Se vocês entendem que não era o caso de ter fechado o contrato, vocês estão no outro terreno. Agora, o Estatuto no artigo 71, eu não tenho a menor dúvida disso, ele é claríssimo, ele diz, cabendo à Comissão Eleitoral estabelecer regulamentação específica para essa modalidade de eleição. Então, se vocês quiserem decidir aqui o que é da Comissão Eleitoral, vocês teriam que alterar esse artigo 71. E como a pauta foi de eleição da Comissão Eleitoral, só pode sair daqui hoje a eleição da Comissão Eleitoral, porque todas as pautas convocadas, e aí entra a pergunta do Alexandre também,
todas as pautas convocadas, lá no artigo 14, todos eles dizem, todos os casos de convocação, todas as convocações de assembleias deverão conter a pauta dos trabalhos. Todas as convocações. Essa é a questão mais básica que tem para anular a assembleia hoje. Tem um monte de assembleia anulada por conta disso. Tem que estar na pauta. Qual é a pauta? Eleição da comissão. Não é uma pauta que dê margem a interpretações. Então, vocês querem, não tem nenhum problema, quer fazer uma Assembleia Geral para anular o contrato, um prazo eleitoral, para encaixar no... Aí tinha alguém que me perguntou da questão dos prazos, né? O Eric perguntou aqui, suspensão do contrato. A suspensão do contrato não pode sair a deliberação daqui. Tem que sair de uma Assembleia convocada para isso. Tá bem? Tem que sair de uma Assembleia convocada para essa finalidade específica. Se for o caso de suspensão do contrato. Não pode ser feito isso aqui. Sim, a diretoria pode. Pode, não pode, a diretoria. A diretoria, assim como assinou, pode fazer o extrato. Também pode fazer o extrato. Quer dizer, o mesmo coordenador, quer dizer, dentro do princípio negocial lá, assim como assina, enfim, isso é uma decisão da diretoria. Ela vai regulamentar. Ó, vamos lá. Ó o artigo 71. Ó o que diz o artigo 71. Havendo viabilidade técnica, poderá ser adotado o sistema de eleição por via eletrônica, cabendo à Comissão Eleitoral estabelecer regulamentação específica. Como ela tem possibilidade de estabelecer a regulamentação, ela pode ser suscitada a ratificar ou não esse contrato. Agora, é evidente que quem vai assinar o distrato tem que ser a direção executiva ou um ato que, a partir de uma Assembleia Geral convocada para isso, que determine isso. Entendeu? Então, não é aí que está, foi boa essa tua pergunta. Como é que é o seu nome? Riga, essa tua pergunta é fundamental, porque ela estava aqui latejando quando a gente falava sobre essas coisas. Pessoal, questão de ordem. Atenção, gente, é Não importante é a essa. comissão eleitoral, é a Assembleia originária, como se fosse a Assembleia Constituinte de 1988. Claro que de 88 a gente não serve para muita coisa, né? Porque a maioria das coisas lá não são cumpridas. Mas aqui vocês estão no micro-universo. Foi a Assembleia que deliberou assim. E essa Assembleia, que é de constituição do Estatuto, de aprovação do Estatuto, ela é superior a essa Assembleia Geral que está lá no artigo 13. Entenderam? Porque ela tem um código específico, 3% da categoria e 2/3 de votos a favor do novo Estatuto. E esse Estatuto foi aprovado na Assembleia, sim. Então, você não tem a fonte normativa da Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral só tem força normativa porque no Estatuto, no artigo 71, foi a ela atribuído isso. E quem aprova o Estatuto é uma Assembleia com um quórum muito superior a esse nosso aqui. Senão nem aprova. Por isso que para alterar o Estatuto também tem que ter essa Assembleia. Se um dia você quiser tirar da Comissão Eleitoral, pode tirar. Não tem nada que obrigue a ficar. Mas tem que alterar o Estatuto. Senão você está numa Assembleia menor. Essa é a questão. O artigo 27. Então, o artigo 27 autoriza ali o coordenador pela direção executiva a assinar o contrato, como eu disse, ou autorizado pela direção executiva ou pela Assembleia. E o momento de nova Assembleia, veja, essa questão da nova Assembleia, nós temos prazos aqui para as eleições. Vocês podem fazer uma nova Assembleia e, se for o caso, a comissão pode regulamentar a eleição dentro da perspectiva atual, ou se você submeter, porque hoje vai ser eleita a comissão eleitoral aqui. Hoje aqui vai ser eleita a comissão eleitoral. Vocês já podem submeter impugnação à comissão eleitoral. Isso pode ser submetido imediatamente, todas essas desconformidades. E se vocês não concordarem com isso, ainda tem a Assembleia Geral, que não pode ser feita, comprometer o prazo da eleição do sindicato. Mas aí é porque, volto a dizer, nós estamos no poder estatutário original. Ele diz que a direção executiva ou a Assembleia pode assinar contrato, gente. Se quer mudar isso, de agora em diante só a Assembleia pode fechar contrato de validade, tem que alterar o Estatuto. O Conselho Fiscal, ele ratifica ou ele fiscaliza. Ele não é órgão de deliberação. Eu acho que o mais importante sair daqui é eleger a comissão
vai haver agora mesmo um novo encaminhamento, já existem encaminhamentos. Ó, só para fechar, todas essas perguntas que vocês fizeram aqui podem ser encaminhadas para a Comissão Eleitoral e durante o prazo do processo eleitoral, todas elas serão respondidas, inclusive por escrito e assinadas pela Comissão Eleitoral, com parecer do jurídico. Fica nisso. Não, olha, eu queria complementar uma coisa importante. Primeiro, eu queria dizer para todos que cancelar o contrato, suspender o contrato, de jeito nenhum, eu vou empurrar goela abaixo do sindicato o contrato assinado. Estou trabalhando, estou fazendo a minha parte, estou cobrando os coordenadores de coisas, porque veja, uma eleição não é 2 de carne ou de queijo, não é assim. É um negócio que tem um processo, tem um procedimento, tem uma organização obrigatória, existem passos a serem dados, existe o estatuto para obedecer, datas, etc. Então eu estou trabalhando. Querem suspender o contrato por um tempo, até vocês chegarem num acordo? Podemos suspender, claro. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo agora, aguardo uma decisão de vocês e a gente volta a dar prosseguimento ali na frente, se for o caso. A grande questão é a seguinte, é uma pergunta que eu faço ao Dr. Rude. A eleição, segundo eu sei, foi convocada para 10, 11 e 12 de maio. Pergunto, suspende o contrato, automaticamente pode-se tomar a decisão de postergar a eleição para uma outra data? Porque tem essa questão do ovo e da galinha, que vem primeiro que vem depois. Suspende o contrato, perfeito, para de trabalhar, perfeito. E a eleição, a data? Quando falo eu, é todo mundo que tem que operacionalizar. E a data? Continua sendo 10, 11 e 12 de maio? Né? Isso é uma questão. Não vamos fazer nada disso, vamos cancelar o contrato. Sentamos com o Dr. Rude, discutimos o cancelamento do contrato, porque, de novo, não vamos empurrar a goela abaixo do sindicato, o contrato que o sindicato não quer. Obrigado, doutor. Puxa vida. Gente, agora então vamos para os encaminhamentos, não é isso? Não, porque é o seguinte, se quer, uma das coisas que se quer é um dos encaminhamentos que tem aqui, a não ser que o Davi tenha um outro diferente. Então é uma questão de respeito a todos nós, né? E tentar imediatamente, o debate já foi feito, e extensivamente, os esclarecimentos que foram colocados, já foram colocados. Então está na hora de entrar em votação. Isso aí! Pessoal, olha, eu quero pedir imensas desculpas a quem pensa o contrário, mas enfim, eu estou aqui, eu faço parte da administração atual. Nós temos um peso de decisão, nós temos um peso de responsabilidade nisso aqui. Claro, todos vocês sabem. Então nós, seguindo o estatuto, sob a nossa leitura, e sob a ótica também do jurídico que nos assessora, nós estamos jungidos ao tema pelo qual fomos convocados aqui. Então assim, vocês desculpem quem pensa o contrário, até porque eu realmente não sinto que estou lesando, que estou prejudicando aqueles que querem que haja um questionamento mais amplo, né? Não estou prejudicando porque a comissão eleitoral tem plenos poderes. E ela, inclusive, pode falar assim, não, eu vou colocar uma extraordinária aqui, porque nós queremos que ela está na mão dela. Ela pode colocar uma extraordinária, inclusive, a partir dela. Porque ela tem poder para isso. Então, assim, a partir de agora, eu sinto que a nossa administração, nós não temos nem mais tanto poder assim, a não ser encaminhar o que já fizemos. Então, agora, eu acho que é o mais sensato é a gente realmente caminhar para a eleição da comissão eleitoral, porque assim todos nós teremos ganhando, não há prejuízo para as discussões que os senhores querem que sejam feitas em nível de comissão eleitoral, até por respeito à comissão eleitoral, que nós sabemos é absolutamente soberana. Tá? Então assim a mesa vai encaminhar. Da comissão eleitoral. Sim. Encaminhamento da votação da comissão eleitoral. Não, assim a gente já vai encaminhar para o regime de votação. Quem quer se candidatar, sabendo que quem faz parte de chapa executiva ou conselho fiscal não pode se candidatar. E agora, vamos então, são 4 nomes, né? E os candidatos interessados. Vamos trabalhar com isso.
os candidatos que quiserem candidatar-se ao Conselho, à Comissão Eleitoral. Estão abertas as inscrições para a inscrição daqueles que querem... Pelo amor de Deus, nada de chá para trazer gente aqui. Eu quero a comissão eleitoral independente. Candidato, vem logo. Vem, gente, tem muita gente boa aqui, tá bom? Comissão eleitoral. A comissão eleitoral pode fazer eleição para mudar o que ela quiser. Vamos lá. Acabou a água. Vou parar.